Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Ela se encontra registrada no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11, e diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Vou repetir. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Primeira parte do versículo. E falava o Senhor a Moisés face a face. Essa descrição retrata a comunicação íntima que Moisés compartilhava com Deus, em contraste com o restante dos israelitas. O Senhor já tinha tentado falar face a face com os israelitas no sopé do Monte Sinai. Moisés tinha falado para o povo se consagrar, se preparar, não deitar com as suas mulheres, para que eles ouvissem a voz de Deus. Todavia que quando Deus se manifesta no Sinai, a Bíblia fala que há trovões, há relâmpagos, e até o Monte Sinai fumegava quando Deus falava. E o povo muito se atemorizou e virou para o seu servo Moisés, o servo de Deus Moisés, e disse para ele: Não, Moisés, não fale Deus conosco, mas fale Deus somente contigo e ouviremos tudo que o Senhor falar. É algo que realmente o povo deixou muito a desejar, mas eles perderam essa bênção de falar face a face com Deus, mas Moisés não perdeu. A comunicação direta que Deus tinha com Moisés é contrastada com a revelação que ele deu a outros profetas, porque Deus tinha dito na tua palavra que se houvesse profeta ou sonhador de sonhos, ele revelaria a sua vontade através dele, ele usaria essas pessoas com esses dons espirituais. Todavia, Deus, quando foi dar uma resposta aos irmãos de Moisés, Arão e Miriam, ele usou essas palavras: Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Ou seja, Moisés tinha o dom de discernir claramente as verdades espirituais e participava do próprio conselho de Deus. Deus falava com ele face a face. Continuando o versículo, ainda falando dessa íntima comunhão, como qualquer fala com o seu amigo. Isso retrata mais ainda esse relacionamento próximo entre Deus e Moisés. Outros grandes homens da fé, como Enoque e Noé, são descritos como homens que andaram com Deus. Fora isso, temos o principal exemplo dessa amizade com o Altíssimo na pessoa de Abraão, o pai da fé, o pai dos judeus. 3 vezes, 3 escritores diferentes da Bíblia falam de Abraão e chamam ele de amigo de Deus. Talvez Cristo estivesse se referindo a essa comunhão em João 15:15. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. É um privilégio muito grande ter comunhão com Deus, ter uma amizade com Deus. Continuando o versículo diz assim: Depois tornava ao arraial. Aqui eu tenho que falar a respeito desse lugar chamado Tenda da Congregação, que Moisés falava face a face com Deus. Era esse lugar que Deus escolheu para se manifestar com seu servo Moisés. Esse lugar ficava fora do arraial. O arraial era o lugar no deserto onde o povo parava para acampar. Essa tenda, diz a Bíblia, ela era armada pelo próprio Moisés. Diferentemente do tabernáculo.
O tabernáculo era um lugar muito grande para ser transportada por uma só pessoa. Essa tenda da congregação, ela não deve ser confundida com o tabernáculo, que mais tarde ele vai ser montado. Essa tenda funcionava de lugar de revelação, enquanto que o tabernáculo servia principalmente como lugar de sacrifício e de adoração. Essa tenda foi criada do lado de fora do arraial. O tabernáculo foi criado no meio do arraial. Os filhos de Israel, Números 2:2, os filhos de Israel armaram as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias das casas dos seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação. Armaram suas tendas. Veja que o tabernáculo também é chamado de tenda da congregação. Por isso que é razoável, às vezes, confundir essas duas tendas. Por isso, como Moisés tinha que consultar ao Senhor, ele saía do meio do arraial, ia para esse lugar chamado tenda da congregação e ali falava face a face com Deus. Então ele entrava e saía da presença de Deus. Agora a última parte do versículo está escrito a respeito de Josué. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. O descrito servo de Moisés, chamado por seus pais de Oséias, Oséias quer dizer salvação, todavia Moisés chamou ele de Josué. Isso está em Números 13:16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. É interessante que, enquanto Josué significa salvação, Oséias significa salvação, Josué, que é o nome que Moisés dá a Oséias, significa Yahvé é a salvação. É a mesma raiz, o mesmo nome da pessoa de Jesus Cristo. Porém, Josué é a tradução do hebraico para o português, enquanto que a tradução do grego é Jesus para o português, Jesus. Josué, cuidava da tenda quando Moisés não estava lá. Na ausência de Moisés, de certo modo, a sua função na tenda era provavelmente de um guarda, de um vigia. Todavia, nós não podemos nos esquecer que essa posição de estar ali cuidando da tenda era uma posição privilegiada. Salmo 84:10 diz assim: preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Josué, por um instante da sua vida, ele ficava ali na porta. Ele guardava a tenda quando Moisés não estava. Ele perseverou em guardar a tenda. E o Senhor Jesus o honrou com uma posição mais privilegiada ainda, duplicou, triplicou a honra de Josué. Assim como foi também com o servo de Elias, Eliseu. Foi perseverando em servir Elias, que já o havia despedido, que Eliseu pôde receber a porção dobrada do espírito de Elias. Elias, ele sabia que Deus haveria de tomá-lo, e ele despediu Eliseu. Mas Eliseu, todo lugar que Elias despedia, ele dizia para Elias: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Quando Elias subiu ao céu no redemoinho, a Bíblia fala que Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Da mesma maneira, mais tarde, Josué, o que guardava a porta, tornou-se sucessor de Moisés. Josué 1 e 2. Depois da morte de Moisés, seu servo de Deus, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão. Outrora guardador da porta, agora
sucessor do servo de Deus chamado Moisés. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais um vídeo gravado, mais uma semana da leitura bíblica diária. Ó Pai maravilhoso, Pai tremendo, que possamos guardar a nossa posição, assim como Josué guardou. E que possamos, Senhor, ter uma íntima comunhão contigo, como teu servo Moisés tinha. Ó Pai, que não venhamos temer, Senhor Jesus Cristo, a experiência contigo, mas que venhamos batalhar e lutar por ela. Pai Santo, Pai tremendo, honra, Senhor, todos aqueles que trabalham em prol da tua obra. Seja, Senhor, um trabalho aos olhos humanos pequeno, como limpar, Senhor, como levar uma água. Ó Deus querido, aqueles que zelam sobre a tua casa, que o Senhor venha recompensá-los como recompensou Josué. Amém. Que Deus abençoe.